Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. É com muita alegria que nós estamos aqui para a abertura do nosso segundo seminário online sobre as mulheres do Evangelho do canal Lições de Amor. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se abraçados e acolhidos por esse esforço humilde que nós começamos aqui a compartilhar com vocês, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Na abertura dos trabalhos, tenho certeza que nós não poderíamos ter escolhido representante mais apropriada. Vitória Freire, a nossa querida amiga, um coração muito bondoso, que sempre atende aos nossos pedidos, aos nossos chamados com muito amor. Abre a nossa semana, o nosso seminário, falando de uma figura pouco falada até, mas sumamente importante, que traz uma revelação, que traz a profecia, que lembra da importância da mediunidade, do amor a Deus acima de todas as coisas, não obstante ter a sua própria condição de vulnerabilidade social, como Vitória muito bem expôs, vai expor para a gente. Então, Vitória Freire, a nossa amiga trabalhadora do GPEC, Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, vai trazer a figura da profetisa Ana e vai nos mostrar o que nós temos a aprender com essa mulher tão extraordinária. Nós partilhamos do sentimento de que são com essas doações, esses donativos da alma, com base na paciência, do amor ao próximo, da caridade desinteressada, que efetivamente nós podemos lograr a felicidade que tanto almejamos. Então agradecemos a Vitória por esse contributo, a vocês que se unem conosco nesse esforço humilde e nesse clima de paz, de fraternidade, de amor. Convidamos a todos para que a gente possa fazer uma prece inicial com o objetivo de nos aclimatar psiquicamente. Senhor Jesus, viestes trazer a revelação divina do amor. Depois da primeira revelação com Moisés, trazendo a crença do Deus único, os 10 mandamentos, a verdade divina de uma forma dura, porém importante, para preparar o terreno dos nossos corações, a tua mensagem de misericórdia, de mansuetude e de paz, viestes. Fez-se como um homem, entre criaturas ainda muito imperfeitas, a grande parte delas que não souberam te compreender os sublimes desígnios, a sublime missão. E mais de 2000 anos depois, aqui estamos, Senhor, reunidos para nos lembrar, através das mulheres que conviveram convosco, que te conheceram, que ouviram falar, que olharam uma vez nos seus olhos, que receberam no coração a sua mensagem, se colocaram a viver os teus ensinamentos. Então nós te agradecemos profundamente, Senhor, pela oportunidade desse serviço muito simples. Nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos diante de uma mensagem imperecível e te pedimos ainda, pela necessidade que temos, que permaneça conosco, nos nossos corações, nos nossos melhores sentimentos, para que nós sejamos estimulados à prática do amor sem fronteiras, sem barreiras, sem limites. Um dia, estamos certos disso,
estaremos contigo, trabalhando em searas muito melhores, mas por ora, aceitamos com humildade o serviço que nos concedestes para o nosso próprio adiantamento. Que tenhamos força e coragem para sermos fiéis até o fim. Que assim seja. Então agora, meus amigos, a palavra está com nossa querida amiga Vitória Freire. Amigos, é com muita alegria que recebo este convite da nossa querida Patrícia Lins, fazendo um trabalho belíssimo de todo o amor, de todos os ensinamentos do Mestre Jesus, nos oportunizando ter esse contato mais próximo com o nosso modelo e guia. Escolhido para hoje, aproveitando esta data tão especial, esse mês tão especial, onde festejamos o nascimento do Mestre Jesus, para que possamos falar das mulheres, as mulheres do Evangelho, as mulheres tão importantes e que essa importância veio do amor, da grandiosidade desse espírito crístico. Jesus traz para nós, mulheres, uma mensagem de força, de renovação, através do seu respeito e através da sua visão clara e objetiva do valor da mulher. Espírito que cresce, que galga na sua evolução, patamares diferenciados. Muitas vezes de uma forma mais lenta, pois que nós, encarnados, no mundo de expiações e provas, ainda temos uma consciência adormecida do valor do espírito, independente da sua roupagem. Homens ou mulheres, somos espíritos e temos uma importância muito grande para o nosso Pai, o nosso Criador. Entre as mulheres que fizeram parte dessa história belíssima e que servem para nós de exemplo, nós temos Ana a profetisa. Ana é trazida por Lucas no capítulo 2, versículo 36 a 38. Se formos verificar, nós temos poucas informações a nível de dados cronológicos, de aspectos mais peculiares de Ana, mas o suficiente para percebermos a grandiosidade deste espírito. Ana, filha de Fanuel, a profetisa, uma das mulheres bíblicas mais corajosas e relevantes. A história de Ana nos é contada da seguinte forma. Ana foi casada por 7 anos e depois ficou viúva. Com 84 anos, não temos a data cronológica para passar para vocês com precisão do período, sendo mais precisa da idade em que Ana ficou viúva. Sabemos apenas que ela, durante 7 anos, foi casada e tornou-se viúva, né? A viuvez, algo muito difícil, que até hoje nós percebemos em vários níveis, tanto a nível material e principalmente a nível emocional. Naquela época, a viuvez nos direcionava a uma condição de penúria, de dificuldade. Mas este espírito busca na dedicação, no templo, ele busca a força para dar continuidade à sua jornada. E é este exemplo que é forte para cada um de nós, que podemos trazer para os dias de hoje, entendendo que as situações de dor e sofrimento não nos paralisam quando nós temos fé.
Ana, ela fazia parte da tribo de Assé, uma tribo do norte. Essa tribo pertencia ao reino das 10 tribos apostatas e idolatras do norte de Israel. Para que não ficassem sem acesso ao templo, eles migram para o sul e com isso eles perdem o seu poder aquisitivo, os seus bens e afastam-se de suas famílias. E eles eram, através da história você aprende que eles eram aqueles que preservavam seus valores, a sua história. Então imagine a dificuldade para eles de fazerem essa migração. Ana é uma mulher que chamada de profetisa porque ela prediz através de inspiração divina. Então essa inspiração fala da chegada do Messias, da chegada do menino Jesus, do mestre. E ela tem essa felicidade quando no templo em Jerusalém, durante a apresentação da criança de Jesus para ser no 8º dia para ser circuncidado, né? Em que encontrou o menino Jesus, que ela estava com 84 anos, né? Que coisa mais linda esse encontro. Imagine a emoção deste espírito. No 8º dia, Jesus é circuncidado e era costume apresentar aquela criança ao templo. A vinculação, já começava aí uma vinculação de religiosidade. Estando no templo com Simeão, Simeão carrega aquela criança, a emoção dele é tão forte que para ele, ali, já poderia haver a finalização daquela encarnação. Então, ela sai e anuncia a todos. Ela anuncia que o Messias chegou. Que coisa mais linda essa conexão de fé, de confiança, de que Deus, esta divina presença, habita em nós e acreditamos nisso, porque é necessário para que nós possamos profetizar. Nós hoje falamos de uma forma diferenciada, porque já conhecemos de mediunidade, então nós temos vários aspectos das nossas mediunidades e temos muitos médios que antecipam os acontecimentos. Ela era aquela que trazia a mensagem do Pai para todos nós. Então, a mulher que prediz por inspiração divina a conexão mais bonita com o Criador. Essa mulher era adorada e ela adorava e era completamente apaixonada por Deus. Então, ela passa, após a sua viuvez, a viver no templo, onde ela jejuava e orava. E este comportamento lhe capacitava a estar junto a todos de uma forma mais efetiva, salutar, produtiva, pois que ela, embasada no amor do Pai, confiante com a fé inabalável, ela consegue tocar os corações. Uma mulher que contrai as bodas e é estéril. Era uma mulher que era desvalorizada porque ela não dava continuidade à sua árvore genealógica. Então, esse espírito vem para passar por situações que são situações desafiadoras e que precisam ser vivenciadas, porque nós sabemos que cada espírito traz uma história para reescrever. E não existe nada sem um propósito, e ela precisou passar por essas experiências. E confiante em Deus, na sua presença, no seu amor e na sua misericórdia, ela pede
para ser mãe, para dar à luz. Para ela isso era de grande importância. E conta-nos que ela teve um filho, Samuel. Então, para Deus nada é impossível. Deus é grandeza, Deus é construção, Deus é criação, é amor, é beleza. E ela percebia tudo isso. Então, se trouxermos Ana para os dias de hoje, para a atualidade, nós vamos perceber que podemos nos conduzir diante das adversidades, das dores, dos sofrimentos de uma forma diferente. Por uma solidão que é equivocada, por um afastamento, por um pensamento de desilusão, de derrota, sentindo-nos abandonados, sentindo-nos sós, nós nos afastamos do nosso Pai e perdemos a oportunidade de reinventar, de reconstruir, de derrubar paradigmas que não nos levarão por caminho nenhum. Ana é o exemplo da mulher que luta e que tem ideais. Ela não foi para o templo, ela não jejuava, ela não orava, porque não tinha o que fazer. Ela precisava desse suporte para que ela pudesse executar as suas tarefas, porque ela era um ser humano como qualquer um de nós. Era uma mulher comum, então ela passava por todas as etapas que passamos. Ela tinha todo um conteúdo emocional que precisava ser trabalhado. E ela busca, no encontro com Deus, essa fortaleza para dar continuidade à sua jornada. Então, nós vimos muito claro no exemplo de Ana, a profetisa, que nós podemos transformar situações de dor e sofrimento em construção de evolução espiritual. Porque Ana podia ter se entregado à dor, ao sofrimento, cruzando os seus braços, esquecendo da grandeza do Pai, esquecendo do seu amor e da sua misericórdia. Mas ela prefere buscar força, coragem, onde realmente nós encontramos que é em Deus, no nosso Pai maior. A divina presença que habita em cada um de nós habitava de uma forma especialíssima em Ana, que o cultivava através das orações. Muito comum os jejuns para a purificação do corpo. Hoje nós não precisamos jejuar. Nosso jejum é diferente. É o jejum onde as palavras precisam ser bem cuidadas. É o jejum dos pensamentos negativos. É o jejum das atitudes equivocadas. Esse jejum precisamos. É o jejum da maledicência que nós precisamos esquecer, que essas construções equivocadas emperram a nossa caminhada evolutiva, dificultando a nossa jornada na oportunidade reencarnatória. Então, esse espírito, ele, num momento tão difícil da história da humanidade, tem a alegria, o coração rejubila ao presenciar a chegada do Messias naquele tempo, a identificação perfeita de que ali era o nosso governador, o nosso modelo e guia, o Mestre Jesus, o Rei Solar. E ela tem esta alegria e esta percepção porque era uma mulher de fé. Ela é uma mulher que orava, mas orava com convicção. As palavras não saíam de sua boca, apenas palavras decoradas. Ela, com certeza, ao se conectar com o Pai, ela deixava que sua emoção forte, verdadeira, de fé, de confiança, de amor, penetrasse no mais íntimo do seu ser e fosse percebida pelo Pai maior.
Não podemos nos esquecer de que a única força que nos eleva é a força do bem. E para encontrar o bem, nós temos que buscar nos espíritos que têm lições maravilhosas para nós. Jesus traz um divisor de águas. Jesus nos faz esquecer, lembrando-nos com muita eficácia que não há necessidade do olho por olho, dente por dente. É necessário amar, é necessário transformar cenário, é necessário resgatar almas sofridas, é necessário conquistar corações despedaçados. E esta mulher, que não era jovem, que não tinha sonhos e fantasias, pois que com 84 anos ela já tinha todo um conhecimento da vida, das suas durezas, das dificuldades, e as suas conquistas já estavam muito claras diante dela. Mas ela vem e ilumina uma jornada de dor e sofrimento, trazendo esta ligação com o Pai Maior. Então, hoje nós percebemos, diante das dificuldades, e podemos trazer para os tempos atuais, mulheres que não chegam nem a passar pela viuvez, mas que numa separação se desestruturam, se sentem esquecidas, colocam seus tesouros para que outros administrem. Esquece-se das suas capacidades, dos seus valores, de quão importantes são, filhas de Deus, amadas, respeitadas por esse Pai maravilhoso. E entram num processo de sofrimento, de descrença e de descaso, pois se abandonam, colocando-se numa condição de inferioridade, quando poderiam, buscando no Pai, no Mestre, nos benfeitores espirituais, a sua fortaleza, reiniciar uma nova caminhada, reconstruir novas oportunidades e preservar a sua existência, libertando-se do mal, da agressividade, do desamor, do desrespeito, que muitas vezes se sujeitam por não acreditar que existe uma vida futura, que o sofrimento é algo que passa, que todos os momentos nossos são passageiros, momentos de euforia, de festas, momentos de celebração. Só que a dor nós trazemos com mais profundidade para os nossos componentes emocionais e nos maltratamos, nos machucamos. Quando se entendermos que o Pai olha cada filho de uma forma especialíssima, confia, acredita na nossa transformação. Então não precisamos profetizar a vinda do Messias, pois já houve quem fizesse isso. Nós precisamos apenas acreditar que conosco, quando aqui esteve, trouxe os ensinamentos e as lições muito claras de que através do amor, através das reencarnações, que nós vamos conseguindo burilar esse espírito endurecido que em muitas existências não aproveitou a oportunidade de reescrever novas histórias, onde a luz da consciência desperta, onde o amor pulsante fossem as condições importantíssimas para esta elevação espiritual. Passamos por muitas existências e diante da nossa covardia, diante da nossa pouca fé, diante do nosso desconhecimento, porque preferimos desconhecer, porque já tínhamos sido informados de uma forma maravilhosa, através de um exemplo que aqui esteve, que nós
podemos transformar. Transformar toda uma situação de dor em aprendizado. Mas precisamos de um suporte. E esse suporte habita em nós. É sentir a presença do Pai, compreender os propósitos e trazer para as nossas existências a coragem suficiente para atravessarmos todas as tempestades, sentindo-nos amparados, protegidos por este amor grandioso. Jesus é enviado para que nós possamos conhecer a perfeição. É enviado para que nós entendamos que a transformação só virá através do amor. Mas com as nossas imperfeições, precisamos passar por uma dor intensa até despertarmos a compreensão de quem somos através do autoconhecimento. E este autoconhecimento vai nos permitir ter esta compreensão de que enquanto não estivermos preparados para vivenciar a dor, transformá-la e seguir mais forte, nós não vamos ter a compreensão da grandeza deste Pai, deste irmão que veio nos ensinar. Nós não vamos valorizar, compreender e internalizar o exemplo de Ana, que como nós vivenciou a dor, o sofrimento, vivenciou a hostilidade, o desamor de uma sociedade com valores bem mais complexos do que hoje temos, porque se o espírito vai evoluindo à medida que reencarna, pensemos nós, no tempo que o mestre aqui esteve, a nossa condição espiritual bem mais comprometida, a nossa condição espiritual que ainda engatinhava, se falarmos em processos evolutivos, efetivos e grandiosos. Nós não tínhamos o conhecimento daquele espírito que chegou. Nós não conseguimos percebê-lo, nós não conseguimos amá-lo, respeitá-lo. Mas, dentre tantos irmãos, existiram aqueles que, tocados pelo Mestre Jesus, despertaram e foram galgando uma oportunidade de vivenciar os ensinamentos, seguir esse espírito com amor e respeito, serem sacrificados, serem julgados, serem abandonados pelos homens, nunca pelo Pai, nunca pelo Mestre. Porque à medida que, imbuídos deste amor e desta confiança, desta fé inabalável, esses espíritos que aderiam ao cristianismo demonstravam claramente que desejavam um novo patamar. Eles foram jogados nos circos romanos. Eles foram jogados aos leões. Eles sofreram. Eles precisavam fugir, esconder-se. Eles precisavam de artimanhas para poder estar próximo, ouvindo o Mestre. E para Jesus, que veio trazer o amor, a fraternidade, que deveria ter sido acolhido com todo o amor, de uma forma muito especial. Na verdade, não soubemos receber o presente, não entendemos a grandeza desse espírito. E aqueles que se deram a oportunidade de vivenciar o cristianismo com todas as dificuldades,
esses espíritos foram espíritos em um entendimento muito belo de que a salvação vem através da confiança, da fé, da esperança de dias melhores, de vivenciar uma nova condição espiritual. Nós não precisamos ser jogados aos leões, nós só precisamos trabalhar esses leões internos que sacrificam a nossa jornada evolutiva, o nosso egoísmo, a nossa prepotência, a nossa inveja, a maledicência, que são os leões que nos jogam nas arenas da infelicidade, do sofrimento e do desamor. Quando poderíamos, através do exemplo deste Espírito que traz uma mensagem incondicional, maravilhosa e plena de amor ao Pai, a sua confiança inabalável na chegada do Messias, que vai transformar aquela região, aquele ambiente, que vai tocar corações, que vai nos convidar a um repensar de atitudes. E Jesus não precisou colocar ninguém à parte. A todos ele trazia para oportunizar o clarear da mente, o tocar das emoções. Uma mulher com uma idade avançada, nos dando uma lição maravilhosa. Não precisamos envelhecer nos achando incapazes. Não precisamos visualizar a velhice como algo que nos deixa sem condição de seguir. Vamos seguir de forma diferente. À medida que envelhecemos e que temos esse cuidado de não nos separar dos verdadeiros valores, de vivenciar as leis de Deus, respeitando e entendendo que elas nos tiram de uma condição de sofrimento e dor, nós vamos, com certeza, envelhecer. Felizes, entendendo que nós temos tudo para estar sempre conectados com a luz, com a paz. Porque o trabalho que nos chega, todo ele tem um valor imenso. O jovem, com a sua força, um determinado tipo de trabalho. Começamos a envelhecer e percebemos que esta capacidade nos falta, mas tem tanto trabalho para fazermos. Levar a nossa história, falar da nossa jornada, visualizar espíritos que jornadearam de uma forma tão bela. Nós temos nosso querido Chico Xavier, que é um exemplo, com certeza, ele, no seu entendimento e no seu amor, acompanhado e vivenciando um mestre integralmente. Os anos se passaram, as dificuldades existiam, mas ele amenizava, porque através do seu amor e sua dedicação ao próximo, o seu tempo para pensar em si mesmo tornava-se muito pequeno. Essa singularidade desses espíritos que atravessaram a história, nos trazendo conteúdos riquíssimos, e a singeleza desse espírito Ana, para que possamos repensar. Quando chegamos para perceber que em dezembro, este mês de dezembro nos traz uma energia de mais serenidade. A atmosfera terrestre se transforma porque nesse mês nós nos dedicamos a lembrar, a pensar, a vivenciar o nosso Mestre Jesus. Precisamos modificar isso. Precisamos trazer este espírito
para todos os momentos da nossa existência. Jesus está conosco, nos convidando ao amor, à fraternidade, à prática da caridade, à compaixão, ao perdão. Jesus, através do seu evangelho, nos fala e nos toca o coração. Jesus que se apresenta na figura do mendigo, na figura do órfão, da viúva, na figura daqueles que perderam o desejo de seguir com a sua encarnação. Jesus que nos fala da necessidade de entendermos todos os momentos que passamos. A dor vem nos burilar. E esta compreensão grandiosa, através dos ensinamentos do Mestre, quando nós entendemos e percebemos que a nossa dor, vivenciada com fé, com esperança, é uma dor que é leve, porque não recebemos nenhum peso que não consigamos carregar. E não podemos esquecer nunca que Ana, com certeza, ela entendia os seus processos, as suas dificuldades. E numa sabedoria genuína, ela busca o local onde a oração, o jejum e a conexão com Deus lhe deixa fortalecida, lhe rejuvenesce, lhe dá esta força interior para seguir a sua jornada. Por que não podemos, através do exemplo belíssimo desse Espírito, trazer para nós? Porque quando falamos no Mestre, ouvimos, mas Jesus é um Espírito perfeito. Mas quando falamos em Ana, conseguimos nos identificar? Sentimos esta afinidade? Porque eu senti perfeitamente. Uma mulher, num tempo dificílimo, ela encontrou o seu psicólogo, que hoje para nós é importantíssimo, o seu psicanalista, o seu terapeuta, nessa comunhão e conexão com o Pai. Nós temos que ter um entendimento da alegria desse Espírito quando José e Maria entram no templo levando o menino Jesus. A alegria, a vibração, porque ela sentiu a energia daquele Espírito e ali veio o que ela já aguardava com a anunciação da chegada do Messias. Ele chega, ele nos oportuniza o aprendizado, ele está conosco, ele nos envia o Consolador prometido, nós ainda não compreendemos qual é o nosso papel. Nós ainda questionamos. A nossa fé é minúscula. Mas nós reclamamos muito. Nós não vamos transformar com a reclamação. Nós não podemos nos deixar levar pelas emoções que estão descontroladas. Nós temos que seguir com confiança e buscar, através do estudo, conhecer essas figuras belíssimas, essas mulheres do Evangelho, essas mulheres que trazem para nós a certeza de que somos capazes de enfrentar qualquer situação que nos coloque à prova. Mas esse enfrentamento não é com o outro, é um enfrentamento conosco, percebendo a necessidade de trabalhar a nossa fé, percebendo a necessidade de trabalhar nossos conteúdos emocionais com mais sabedoria, percebendo que antecipar o nosso retorno ao mundo espiritual, através do suicídio, das depressões, que aqui estamos, mas não vivenciamos o que está em torno de nós, porque nos colocamos na inércia e ficamos cada vez mais tristes, quando deveríamos buscar esta força transformadora que é o amor, sentindo a presença do nosso Pai.
Ele nos capacitou a sermos co-criadores. E nós não conseguimos transformar situações que são necessárias para a nossa transformação. Poderíamos estar crescendo através do amor, mas não conseguimos compreender a mensagem de Jesus. Por isso sofremos. Mas o sofrimento, ele pode ser regado de algo que o alivia quando nós nos apegamos a este amor grandioso, a este exemplo maravilhoso que é o nosso Mestre Jesus. Jesus não sofre por tudo que ele passa. O sofrimento de Jesus foi de ver quão distantes nós estávamos do conhecimento de uma verdade libertadora. Jesus, ele sofre por perdermos a oportunidade. E ele pede ao Pai que nos perdoe, porque não sabemos o que estamos fazendo. E até hoje trazemos esta emoção diante das nossas dificuldades. Precisamos nos fortalecer, buscando o trabalho edificante, cada um na sua religião, cada um naquilo que acredita, porque quem somos nós para determinar a escolha do nosso irmão? Como espíritas, compreendendo que é necessário vivenciarmos e reconstruirmos. Como espíritas, entendendo a grandiosidade desta doutrina, que é uma alavanca para o nosso progresso. Como espíritas, vivenciando as leis de Deus, compreendendo a nossa dificuldade, mas não desistindo nunca. Buscando no Evangelho a consolação para todos os momentos. Vamos aprender a agradecer como Ana agradecia. Mesmo que nos falte o material, se o espiritual fé consciente, firme, com propósitos definidos, nós vamos seguindo, entendendo e muitas vezes depois dizendo: por que me desesperei por tão pouco? Através do trabalho, através do buscar os irmãos que sofrem, nós percebemos como nossas vidas são maravilhosas. Nós percebemos os presentes que nos são dados por Deus. Nós percebemos que sempre somos assessorados de companhias maravilhosas. Vamos nos doar, vamos trabalhar. O planeta precisa, é uma necessidade premente que nós tenhamos o desejo e a vontade de trabalhar cada vez mais em prol da nossa evolução, em prol do desenvolvimento do nosso planeta. Trabalhar no socorro àqueles que têm menos do que nós. Trabalhar no socorro daqueles que têm tudo material, mas que são vazios de conteúdos emocionais que o direcionem a uma vida melhor. Precisamos trabalhar por valores mais verdadeiros. Sofremos porque o sofrimento nosso é o da impermanência. Acabamos de realizar um sonho que levamos tanto tempo construindo e nos sentimos vazios. Adquirimos, somos compulsivos, sempre reclamamos que nada temos, quando nos deparamos com o exemplo de Ana. E parando e analisando, esta pergunta tem que ser feita muito intimamente: o que passou essa mulher? Nós não aprendemos a passar pela dor de cabeça erguida, com confiança, porque nos falta fé. Desconectamos de um Pai que habita em nós. Fechamos as portas do nosso coração e não recebemos um mestre no Evangelho no lar. A família tumultuada, sofrida, onde ninguém se entende e nós não compreendemos por quê.
falta a presença de Jesus, falta a efetiva presença dos ensinamentos do Mestre. Nós não podemos esquecer que o mundo repleto de oportunidades, que em um mundo onde as ilusões, as fantasias, caímos em depressões, em sofrimento, porque construímos vidas vazias, vidas sem significado. Não sofremos da solidão por estarmos sós. A solidão nos incomoda porque nós caracterizamos este sentimento como um abandono, quando, na verdade, esta solidão é necessária para que possamos analisar os nossos conteúdos e para que, no silêncio interior, possamos fazer uma conexão com o nosso Pai. É chegado o momento. É chegado o momento de que todos nós, como Ana, devemos nos colocar no templo onde intimamente nós vamos buscar o Pai. Nós temos que entender que a dedicação ao trabalho espiritual é uma condição sine qua non para que nos fortaleçamos e para que tenhamos a compreensão de que num planeta de provas e expiações, onde um convite belíssimo é feito para nós, para que sejamos habitantes do mundo de regeneração, precisamos nos encaminhar para merecer habitar este novo mundo, que é construído com o trabalho de cada um de nós. À medida que meu espírito é trabalhado, é burilado, que a minha consciência desperta, eu estou trabalhando para que este mundo seja o nosso habitat. É através da emoção, é através do cumprimento das leis de Deus, dos deveres e das obrigações, que nos inclui nesses deveres o dever de percepção da grandiosidade do amor incondicional do nosso Pai. Nós somos fracos, somos fortes, somos filhos de Deus. Independente da nossa condição, somos amados. Ele nos ama. Ele acredita em cada um de nós. Mas é preciso que façamos a nossa parte. É preciso que, como Ana, nós mergulhemos num sentimento de devoção e amor. Que a nossa confiança seja suficiente para que entendamos que não queremos mais ser o homem velho, que precisamos trazer à tona um homem novo, com uma fé estruturada, equilibrada, consciente. Um homem que não tem medo da sua existência. Um homem que já aprendeu a calar quando a sua palavra é vazia, a ouvir quando o silêncio é importante para que o outro diga o que sente. Há um homem que tem um respeito ao outro, que respeita a escolha e o seguir desse irmão. Há um homem que perdoa o abandono, a traição, o desamor, porque ele entende que o perdão é libertador. E quem somos nós para não perdoar? Nós que pedimos tanto a Deus que nos perdoe, que nos capacite a um entendimento melhor. Então nós vemos esta figura belíssima desta mulher que traz nos seus conteúdos reencarnatórios e experiencia a viuvez, a infertilidade, mas tem fé, tem confiança, tem amor no coração. Ela podia duvidar da chegada do Messias, ela podia duvidar de que através da oração o seu coração era preenchido
e ela, onde chegasse, falaria de algo que a luz o acompanharia. Ela não ia falar da viuvez, da dor, do sofrimento, da dificuldade, porque ela falava do Pai, ela falava do Mestre, ela falava da luz, e tudo seguia o seu curso através do exemplo de fé deste Espírito tão belo. Trazido por Lucas, no capítulo 2, versículo de 36 a 38, nós temos pouquíssimas informações, mas o que Lucas traz nos faz amar, respeitar esta mulher, que era puro amor, era pura dedicação. Uma mulher que no templo, ela se reconstruía, mostrando-nos que a oração nos faz cair em si, mostrando-nos que em muitos momentos em que os desatinos acontecem, nos faltou o parar, orar com fé e acreditar. Nós somos espíritos. Nós não viemos para cometer toda e qualquer iniquidade, esquecidos das leis de Deus. Nós ainda não escolhemos o caminho do amor, da reconstrução, o refazer com responsabilidade. Após todos os argumentos que foram aqui colocados, né? Trazer essa história belíssima. O que posso desejar a cada um? Que sejamos Ana, que sejamos outras figuras belíssimas do Evangelho de Jesus. Nunca esquecendo que, independente da roupagem que ocupamos em diversas reencarnações, homens, somos todos nós, filhos de Deus. Com a roupagem feminina ou masculina, o importante é que tenhamos a consciência de que estamos com a roupagem correta para que façamos o nosso melhor. Que tenhamos muita paz, que tenhamos muita luz, que possamos festejar o menino Jesus em todos os dias, em todos os momentos. Que sejamos fortes o suficientes para lembrar de Ana e trazer esse exemplo. Que possamos profetizar a vinda da paz, do amor, da fraternidade entre os homens. Que não precisemos do mês de dezembro, onde se festeja o nascimento do menino Jesus, para nos lembrarmos dos nossos irmãos. Que em todos os meses, em todos os instantes das nossas vidas, nunca esqueçamos, o Pai está em nós, nos conduzindo para paragens muito mais bonitas. O Mestre caminha conosco, nos conduzindo ao grande e especialíssimo dia em que, como espíritos celestes, entenderemos que essa jornada foi necessária e maravilhosa para que nos libertássemos das nossas próprias iniquidades. Quero agradecer o carinho de Patrícia, o trabalho belíssimo que ela faz e a oportunidade de poder estar aqui com vocês, falando um pouco dentro da minha condição deste espírito maravilhoso que se chama Ana, filha de Fanuel, a profetisa, aquela que levou a mensagem mais linda para todos, a chegada de Jesus, que Ele conosco permaneça nos nossos corações, nas nossas atitudes, em todos os instantes. Obrigado, Jesus, por nos amar. Obrigado, Jesus, por nos instruir. Obrigado, Jesus, pela tua presença de luz que me faz feliz. Obrigado, Jesus, por Ana, esta irmã que nos fortalece através do seu exemplo.
Muita paz. Que Deus nos abençoe. Queridos amigos, nós queremos agradecer não só a Vitória pela lindíssima palestra, mas também a presença de todos. Amanhã nós retornamos com o segundo dia do nosso seminário, se Deus assim permitir. Por hoje, só gratidão e para isso, vamos endereçar ao alto os nossos pedidos e o reconhecimento por esse momento tão especial. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oferta de carinho e de amor, por essa pausa na nossa rotina atribulada, com o objetivo de nós meditarmos em profundidade sobre os teus ensinamentos. Que o Senhor nos abençoe, nos encoraje, nos ilumine, insufle em nossos corações o bom ânimo, para que a gente siga sempre em frente sem esmorecer. Que o Mestre de bondade e misericórdia nos abençoe, nos guarde, nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Um grande abraço, gente, e até a próxima, se Jesus assim permitir.